Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta segunda-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E nós estamos iniciando mais uma semana com o objetivo de abençoar a sua vida através da palavra de Deus. E eu creio que essa palavra pode também abençoar a vida de outras pessoas. Então eu quero contar agora com a sua colaboração, compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais. Então, compartilha aí nos grupos, no status do seu WhatsApp, envia no privado aí para umas 10 pessoas, pelo menos, para que nós possamos alcançar realmente o máximo de pessoas que nós pudermos com a mensagem do Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever e ativar também o sininho das notificações, certo? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje, segunda-feira, 5 de maio de 2025, vamos refletir na palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 27 até o versículo 31. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 27, nos diz assim: Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda a parte. Interessante observar que Jesus, diante daqueles cegos, faz uma pergunta. Eles se aproximam de Jesus e eles pedem a Jesus que tenha compaixão deles. E Jesus, então, pergunta para eles: Vocês creem que eu posso fazer isso? E a minha pergunta para você, nesta manhã, é se você crê que Jesus pode fazer o que você tem pedido a Ele. Você crê que Ele pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aquilo que você tem pedido? Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. Ou seja, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele pode fazer. Deve crer que Ele pode fazer. No versículo 1 do mesmo capítulo 11 de Hebreus, o escritor diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé não é sobre o que eu consigo ver, mas sobre o que eu consigo crer. Não é sobre o que eu consigo ver, é sobre o que eu consigo crer. Um exemplo disso é sobre Tomé. Quando Jesus apareceu para os discípulos, depois de ter ressuscitado, Tomé não estava com eles. E aí, quando ele se reencontrou com os discípulos, eles disseram: Olha, Jesus esteve entre nós. E aí ele diz: Eu só acredito vendo. Eu só acredito quando eu vir e tocar nas suas mãos, tocar no lugar dos cravos. E aí, 8 dias depois, Jesus apareceu novamente para os discípulos e agora Tomé estava. E quando Jesus apareceu e falou com Tomé, Tomé acreditou e disse: Senhor, agora eu creio. E aí Jesus disse para ele: Só porque você me viu, você creu? E aí Jesus diz assim:
Felizes são os que não viram, mas creram. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Portanto, queridos, a grande questão é se nós realmente cremos, se nós confiamos, se nós conseguimos crer que Deus pode fazer aquilo que nós temos pedido. Talvez aquilo que você tem pedido ainda não se tornou realidade porque você não tem conseguido crer. Jesus pergunta para aqueles cegos: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles disseram: sim, Senhor. E Jesus então tocou nos olhos deles e disse que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Olha que coisa interessante. E essa não é a única vez que Jesus fala sobre a fé de quem vai pedir alguma coisa para ele. Em vários momentos Jesus diz assim: vai, a tua fé te salvou. Seja curado, a tua fé te salvou. Veja como a fé é importante. Não é que a fé por si só é capaz de operar o milagre, mas a fé na pessoa certa é capaz de operar o milagre. A fé em Deus, que tudo pode fazer. A fé no Deus que vê, que conhece, que pode fazer todas as coisas. Pode trazer à existência aquilo que nós ainda não vemos. Aquilo que nós ainda não vemos. Eu pergunto novamente para você nessa manhã: você crê que Deus pode fazer o que você tem pedido? E aí o texto diz que os olhos deles se abriram e Jesus então advertiu para eles o seguinte: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. E aí eu já falei disso aqui em outras ocasiões, né? Às vezes Jesus pedia: não conta para ninguém o milagre que aconteceu, não. Mas olha só, eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Eu imagino que aqui não foi uma desobediência a Jesus. Na verdade, eles não conseguiram se conter diante da alegria daquilo que Jesus havia feito na vida deles. Imagine uma pessoa estar cega e de repente ela começar a enxergar, de repente ela poder ver as coisas. Imagina a alegria dessa pessoa. Então, eles não conseguiram se conter, eles saíram dali contando, testemunhando, falando para as pessoas o que Jesus havia feito na vida deles, que Jesus havia realizado aquele milagre, que eles agora estavam vendo. Você consegue imaginar a situação? Um cego que não via, que agora vê, ele não vai conseguir se conter e ficar caladinho, não dizer nada para ninguém. Ele vai sair falando. Porque quando Jesus realiza algo na nossa vida, nós temos o desejo ardente de sair falando para as pessoas aquilo que ele fez em nós. E sabe qual foi a consequência disso? Aí, a partir do versículo 32, vai dizer o seguinte, versículos 32 a 34. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus, diante do testemunho deles, trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Olha que coisa terrível, né? Por um lado, nós vemos aqueles homens que foram curados, testemunhando e falando para as pessoas do que havia acontecido com eles. Depois nós vemos ali, como resultado desse testemunho, um mudo endemoniado, e aqui eu abro parênteses, isso não quer dizer que todo mudo é mudo por causa de um espírito maligno, isso não tem nada a ver. Esse caso específico era uma pessoa possessa e por conta desse demônio ele ficava mudo, certo? Mas uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então, aí vemos esse homem aqui que foi levado até Jesus e Jesus expulsou aquele demônio e aquele homem passou a falar. E eu imagino que ele também, agora, ele estava mudo, agora ele pode falar. Então, provavelmente ele saiu também testemunhando para as pessoas daquilo que havia acontecido com ele. Por outro lado, nós vemos ali também os fariseus, que eram líderes religiosos da época, que em vez de crer em Jesus, ou no mínimo reconhecer o poder de Deus em Jesus, eles saíram dizendo que Jesus expulsava demônios pelo poder do maioral dos demônios. Ou seja, ele estava expulsando no nome do próprio Satanás. E aí a gente percebe que sempre vai haver oposição.
Sempre, sempre vai haver. Se Jesus, o Filho de Deus, encontrou tanta oposição, imagina nós. Imagina a gente, né? Vamos encontrar oposição. A questão, às vezes, diante da oposição, dá vontade, né, de desistir, dá um desânimo, assim. Mas aí a gente olha para Jesus e olha, se Jesus, que é Jesus, teve tanta oposição, se Jesus, que é Jesus, passou por tantas situações assim, desafiadoras, por que eu vou querer ser diferente? Não é? Por que eu vou me achar melhor a ponto de questionar o porquê de algumas coisas? Então, eu aprendo com esse texto de hoje que nós precisamos crer para ver aquilo que temos pedido a Deus. Precisamos crer que Deus pode fazer para que possamos ver aquilo que temos pedido a Ele. Mas aprendo também que quando Jesus realiza um milagre na nossa vida, quando Jesus faz algo na nossa vida, há uma disposição fortíssima e ardente no nosso coração de contar aquilo que Jesus fez por nós. E o nosso testemunho atrai outras pessoas para Jesus. O testemunho daqueles homens atraiu aquele endemoniado, mas atraiu muitas outras pessoas que a gente vai ver no programa de amanhã, se Deus assim permitir, a partir dos versículos 35 a 38. Muitas outras pessoas também foram alcançadas pelo poder de Jesus, pelo testemunho que se dava acerca daquilo que ele fazia. Então, o nosso testemunho pode levar outras pessoas a Jesus. O nosso testemunho pode levar outras pessoas a Jesus. O testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida pode levar outras pessoas a também querer conhecer Jesus. E por fim, é importante também saber que nós não estamos isentos de enfrentar oposições. Mas isso não significa que nós devemos deixar de falar de Jesus. Pelo contrário, nós temos que testemunhar, fazer a obra de Deus e mostrar para as pessoas quão maravilhoso é conhecer e servir ao Senhor. Tá bom? Então que Deus nos abençoe e que nós possamos hoje estar refletindo sobre isso, né? Até que ponto realmente nós temos crido que Deus pode fazer aquilo que temos pedido a Ele. Talvez aquilo que você tem pedido ainda não se tornou realidade, porque você não tem crido como deveria crer, certo? E aqui, para finalizar, eu quero destacar ainda o seguinte, que nós devemos crer que Deus pode fazer aquilo que nós temos pedido, mas nós devemos também ter um coração submisso, um coração sensível à vontade de Deus. Porque vai haver situações na nossa vida que Deus vai dizer não. Há situações na nossa vida que Deus vai dizer espere, e há situações que Ele vai dizer sim. E nós temos que estar prontos para receber a vontade de Deus, mesmo quando ela é diferente da nossa. Bom? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira e um ótimo início de semana. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por mais essa semana que estamos iniciando. Obrigado pelo final de semana, onde o Senhor nos permitiu compartilhar a Tua palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de levar a Tua mensagem, compartilhar o Teu Evangelho a tantas pessoas. E nós pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor bondosamente esteja cuidando, curando, restaurando, realizando um milagre que cada pessoa, que cada família precisa. E aproveitando, ó Deus, que esse mês de maio é também o mês da família, eu peço a Tua bênção sobre cada família que assiste o nosso programa nesse instante. Que Tua bênção, Senhor, esteja em cada lar, que o Senhor esteja suprindo as necessidades, curando os enfermos, restaurando aqueles, ó Deus, que estão caídos e salvando aqueles que ainda não Te conhecem. Pai, muito obrigado por saber que o Senhor é um Deus bondoso, gracioso e misericordioso. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até lá, se Deus quiser.